Boa noite a todos, eu me chamo André Pellegrini, esse é meu colega Antônio Aloisi. Nós fomos convidados pelo Brademar Center para palestrar sobre a temática relacionada à aplicabilidade clínica da terapia celular em implantodontia. A utilização de terapia celular em implantodontia é perfeitamente justificável devido à altíssima demanda que nós temos por reconstruções ósseas e também aos elevados níveis de morbidade pós-operatória relacionada à enxertia óssea autógena, né, que também é apresentado pelos biomateriais substitutos do enxerto ósseo autógeno, mas ele alia os potenciais osteogênico e osteoindutores, né, porque o enxerto ósseo autógeno apresenta células viáveis, fatores de crescimento, além de um arcabouço bastante interessante para a reconstrução óssea. Então, quando nós abordamos a utilização de substitutos do enxerto ósseo autógeno, nós acabamos atuando apenas desse lado da tríade. Biomateriais, sejam eles de origem xenógena, de origem humana, os enxertos homógenos ou os materiais sintéticos, todos eles funcionam como uma malha, como um arcabouço, como um scaffold, né, para se permitir a revascularização e a recelularização local. Portanto, em situações de difíceis reconstruções e defeitos ósseos mais críticos, provavelmente essa tríade da engenharia tecidual deve ser obedecida, e nessas situações o enxerto ósseo autógeno vem sendo considerado o material de primeira escolha a despeito das questões relacionadas à morbidade relacionada à região doadora. Portanto, o conceito da engenharia tecidual, o conceito de se trabalhar com terapia celular em implantodontia, como em qualquer outra área dentro do escopo da medicina regenerativa, de se carrear células, evidentemente, dentro da área com potencial de diferenciação osteogênica, células com capacidade de deposição de uma matriz mineralizada dentro de um adequado carreador, né, substitutos do enxerto ósseo autógeno, para que nós possamos trabalhar com um material chamado de material inteligente, né? Nós não precisamos remover o enxerto ósseo autógeno, trabalhamos com biomaterial ósseo condutor, mas em um segundo momento, após o carreamento celular, ele se torna um material com potencial também osteogênico e osteoindutor. Então, para falar um pouco sobre a capacidade, a característica e a conceituação das células-tronco, eu passo a palavra para o professor Aloisi. Boa noite a todos. Com certeza, em relação à terapia celular, a célula que mais se encaixa no perfil de se tornar uma fonte renovadora e de regeneração é a célula-tronco. A célula-tronco ela é conhecida por ter uma capacidade de renovação, ela tem um alto poder proliferativo, a capacidade de plasticidade, que vem a ser a capacidade de adquirir o fenótipo de um outro tipo celular quando implantada em um outro sítio que não o de origem, e tem a outra característica de ser rara. Na imagem, todos vocês podem observar que da imagem da célula-tronco seguem duas setas, e a outra seta diz, são células que podem se diferenciar. Então nós temos aqui vários tecidos. Nós temos aí a pele, dado pelo queratinócito e o fibroblasto, o neurônio, a hemácia, o fibroblasto e a célula adiposa. No canto inferior, vocês vão poder notar, se diferenciar em diversos tipos celulares. Essa característica é que atrai tanto os olhares das pesquisas para a célula-tronco, ou também chamada de célula indiferenciada ou progenitora. Na próxima imagem, nós temos num destaque a medula óssea, apresentando ou expondo a sua medula, porque é nela que se encontram as células que mais se aproximam dessa fonte renovável para tecido ósseo, já que existe uma preferência bioquímica dessas células se diferenciar em células de linhagem osteoblástica. Na imagem, podemos notar que da figura ampliada da medula, nós vemos alguns tipos celulares que são importantes, como os osteoblastos, os pericitos,
que são células localizadas, no caso dos pericítios, nos vasos sanguíneos, e os osteoblastos são as células, então, percursoras da nova formação óssea. Mas dentro desse pool celular que compõe a medula, certamente nós podemos encontrar essa subpopulação indiferenciada que, uma vez selecionada, pode dar origem a outros tecidos. No caso, a imagem gera, então, um leque de opções em que essa célula poderia se encaixar, levando em consideração os eventos de diferenciação. Então, a palavra que poderia marcar essa imagem é células da medula óssea indiferenciadas, ou microambiente que favorece um outro tipo celular vai responder com esse outro fenótipo. Para poder trabalhar com a célula da medula óssea, é necessário que seja estabelecida uma metodologia. Primeiro, a metodologia garante que sempre o número ideal de células seja alcançado. E de uma outra forma, que os procedimentos garantam a qualidade dessa célula. No caso da terapia celular, levando em consideração o tecido medular, nós temos 4 operações, 4 metodologias consagradas na literatura. A primeira delas leva em consideração o aspirado da medula óssea. O que vem a ser o aspirado? Na figura fica bem claro que um paciente está sendo submetido a uma biópsia de medula óssea, que é por aspiração. Então existe uma punção aspirativa do osso ilíaco na sua crista posterior, e então essa medula, uma vez coletada em uma seringa previamente heparinizada, lembrando a todos que heparina é um anticoagulante obrigatório na coleta de material hemoterápico, essa coleta, esse produto já estaria pronto para ser utilizado em terapia celular. Nas imagens, veja à sua esquerda, você vai poder notar que é quando a pele é transpassada pela agulha, a agulha toca a crista, penetra e vai coletar no interior do osso a medula que nós vamos trabalhar. Na imagem à direita são 2 tubos de coleta, onde a medula fica acondicionada juntamente com a heparina, para que não haja coagulação, esperando então a sua utilização em terapia celular. Esse é um exemplo muito interessante, onde podemos ver blocos de osso homógeno. A imagem à sua esquerda mostra um fragmento de osso homógeno sem tratamento, e à sua direita você vai notar pela cor vermelha que o osso então homógeno, primariamente acelular, recebe a carga da punção aspirativa da medula óssea e passa então a ser agora não só um arcabouço com características de ossocondução, mas também com indução e osteogênese. Num segundo método, também consagrado da literatura, agora um passo a mais foi dado em relação à obtenção de um grupo celular. É o concentrado do aspirado de medula óssea. No caso do título concentrado de medula óssea, porque subentende-se o aspirado. Na figura à esquerda, pode-se notar um equipamento que é uma centrífuga, que faz alusão à inserção de um dispositivo que contém então o aspirado. Esse dispositivo é inserido dentro dessa centrífuga, esse procedimento gera uma sedimentação, e essa sedimentação é de um grupo celular importante, ou seja, ela é um concentrado de células importantes na regeneração óssea. Não é um único tipo celular, mas são tipos celulares que com certeza vão trazer uma contribuição à regeneração óssea. No caso dessas figuras, vocês poderão notar que à esquerda o plasma, né, em amarelo, e no precipitado contendo o pool celular que nos interessa. Com certeza, o que se pode dizer desse pool celular é que ele possui células indiferenciadas. No caso da figura central, pode-se notar um enxerto xenógeno de origem bovina, no caso é o baiós, com partículas menores, é o de tampa verde, e na figura à direita,
a associação, então, do pool celular sedimentado na centrifugação associado ao enxerto xenógeno, fazendo com que ele possa agora, então, ter as propriedades de osteocondução, osteoindução e osteogênese. O terceiro método, também consagrado na literatura, é um passo a mais no tratamento da medula. Agora, além da primeira centrifugação, nós lançamos mão de um gradiente de densidade que vem a ser um líquido de peso molecular elevado e que faz às vezes de um filtro, fazendo com que após uma segunda centrifugação possamos identificar uma nuvem celular, agora já de células menores, ditas mononucleares, aonde não temos apenas um tipo celular, mas temos agora todas as mononucleares. A fração, então, de células mononucleares da medula óssea vem ser um procedimento que busca uma aprimoração não de um tipo celular por afinidade, mas sim por morfologia. Aqui no slide podemos notar que à esquerda existe um tubo de laboratório sendo manipulado por uma pipeta onde a fração de células ou buff contendo as células mononucleares está sendo aspirado. Ele é aspirado, levado a um outro tubo e é feita uma última centrifugação para que se possa obter, na figura à direita, é possível verificar, se todos notarem, a palavra pellet, que significa botão, quer dizer, a concentração de células antes apenas na fração mononuclear. Essa fração, então, é ressuspendida em uma solução salina tamponada, a razão disso é de 1 ml, e o destino pode ser o congelamento para uma utilização futura ou associação a um enxerto particulado, como pode ser visto na figura à direita. A última metodologia a ser comentada é o isolamento e cultivo da célula tronco da medula óssea, que vem a ser uma população que com certeza faz parte do pool celular da medula, mas é rara. Para vocês aí terem uma ideia, num procedimento de cultivo da medula, uma primeira etapa nós conseguimos 7 a 8 células apenas. Depois, com o procedimento do cultivo celular, nós conseguimos a expansão. O que vem a ser a expansão? Essa célula aumenta de número porque ela é tratada sob parâmetros rígidos de temperatura, CO2, O2 e pressão, e com isso ela consegue um microambiente favorável. Quando conseguirmos um número suficiente para trabalhar em terapia celular, elas são então utilizadas nos procedimentos. Aqui é o mesmo procedimento da medula, mas agora com células do tecido adiposo. Porque se falando de fontes para terapia celular, no caso do isolamento e expansão, a terapia com tecido adiposo é bastante comentada. Mas o que nós sabemos? Há muita evidência científica em relação à célula-tronco do tecido adiposo, mas a afinidade por tecido ósseo é muito baixa. Mas no caso da medula, que é obtida por aspiração, a gordura ela pode ser obtida, como está no slide, por lipectomia, que é a remoção de uma peça de tecido adiposo, ou a lipoaspiração, que é a sucção desse tecido adiposo. O cultivo segue os mesmos padrões rígidos da medula e o que interessa são células aderidas que encaixam no perfil de uma célula indiferenciada.